Olha, com alegria nós chegamos até você com a programação aqui da TV Grande Dourados, o programa Andando com Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E nós chegamos até você para levar a palavra de Deus ao seu lar e também convidá-lo para uma reflexão sadia da palavra de Deus. Vivemos tempos confusos e precisamos da palavra de Deus como ela de fato é, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O programa Andando com Cristo, ele tem por objetivo estudar sempre uma porção da palavra de Deus com você, com a sua família, e também passar orientações importantes, sadias, para você e para toda a sua casa. Hoje nós vamos falar sobre os nossos filhos e por que o mundo tanto requer de nós os nossos filhos. Por que tanta tentativa de tomar para si os filhos das nossas famílias e especialmente das famílias tementes ao Senhor? Vamos estudar isso hoje à luz da palavra de Deus, tá bom? E também vou divulgar a nossa escola bíblica de férias. Se você tem filho aí entre 4 e 10 anos de idade, fique atento, nós vamos falar da escola bíblica de férias que acontece todos os anos, no mês de julho, aqui na Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja do Relógio, tá bom? Não saia daí, nós voltamos já e vamos tratar desses assuntos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Seguindo aqui a nossa programação, nós vamos estudar a palavra de Deus a partir de Gênesis 17. No capítulo 17 de Gênesis, nós encontramos Deus fazendo uma aliança com Abraão. Os versículos 7 e 8 dizem assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Seguindo esta aliança de Deus com Abraão, a partir do versículo 9, Deus começa a estabelecer alguns critérios para a aliança entre ele, Abraão, e a sua descendência. Diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis na carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós.
O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo como o nascido, como comprado por seu dinheiro, como também qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Eu quero começar a nossa fala hoje a partir desta aliança de Deus com Abraão. Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança e trouxe para dentro desta aliança os filhos de Abraão. A tua descendência, serei o seu Deus e da sua descendência. Nós cremos que Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus não faz as coisas aleatoriamente. Deus tem uma aliança formalizada com o seu povo. Assim como você não chega numa cidade e fala, eu quero morar aqui nessa cidade. Não, hoje eu vou morar um pouco na casa, amanhã na outra. Não, você compra uma casa, lavra a escritura e doravante você vai fixar residência naquela casa. Assim também é Deus conosco. Ele faz uma aliança com o seu povo. Ele não fica aleatoriamente tratando de forma indiscriminada, e hoje você está dentro da aliança, amanhã você está fora da aliança. Hoje você tem um relacionamento com Deus, amanhã não tem mais comprometimento com Deus. Não, as coisas não funcionam assim. Deus tem uma aliança com o seu povo e nós temos uma aliança com o nosso Deus. Não somos apenas aliancistas por causa dessas palavras de Deus a Abraão, não. Porque essa aliança vai resultar na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado a este mundo para resgatar o seu povo, aqueles com quem Deus tem uma aliança. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é como que os filhos nossos ficam dentro desta aliança. Deus não tirou a descendência de Abraão para fora desta aliança, não. Todo macho, todo filho homem, no 8º dia de vida, será circuncidado. Esta aliança implicava em colocar um sinal estabelecido por Deus naquele povo, e esse povo seria agora marcado, seria selado como um povo de Deus. Uma aliança, no 8º dia, criança recém-nascida recebia o sinal desta aliança. Esta circuncisão, que era cortar a carne do prepúcio desta criança, significava colocar nela um sinal de que ela pertencia ao povo de Deus, ela era parte do povo de Deus. Lembra, no 8º dia de vida, criança recém-nascida, 8 dias de vida, recebeu o sinal da aliança. E essa sinal da aliança é meramente um sinal externo de uma graça interna. Hoje, quando nós batizamos os nossos filhos recém-nascidos e os recebemos como parte da família da aliança, quando os recebemos no corpo de Cristo, é baseado nesta doutrina da aliança que a palavra de Deus estabelece. Serei o teu Deus e da tua descendência. Pedro também fala, esta promessa é para vós outros e para os vossos filhos. A descendência de Abraão, assim como os filhos dos crentes, devem ser acolhidos dentro da aliança com o Senhor logo nos primeiros dias de vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para esta descendência, estas crianças. Por que Deus traz para dentro da aliança essas crianças? Como que agora essas crianças devem ser tratadas dentro dos lares crentes, tementes a Deus, daqueles lares que os pais têm uma aliança com o Senhor, e o Senhor diz, eu serei o seu Deus e do seu filho, eu serei o vosso Deus e da vossa descendência. Olha a importância que Deus dá aos nossos filhos, aos filhos que nascem dentro desta aliança. E esta importância ela é confirmada no ministério de Jesus.
Um certo momento, os discípulos queriam impedir que as crianças aproximassem de Jesus, e Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Deus dá uma grande importância aos nossos filhos. As nossas crianças não são para viver aleatoriamente para tomar decisão quando adultas. Deus dá uma importância muito especial para os nossos filhos dentro do contexto da aliança, dentro do contexto da família da fé. Essa importância que Deus dá está aqui. Abraão deveria circuncidar a sua descendência para trazê-los para dentro da aliança. Esses filhos de Abraão deveriam ser cuidados, tratados dentro de uma aliança com o Senhor. Como filhos da aliança, deveriam crescer aprendendo os princípios desta aliança. Por exemplo, depois, mais tarde, quando Moisés recebe de Deus as tábuas da lei, essas leis de Deus eram para ser ensinadas dentro dos lares para as crianças. O texto de Deuteronômios, Moisés orienta os filhos de Israel: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, escreve nos umbrais das portas. Os filhos precisam crescer debaixo da influência desta aliança, ensinados pelos pais e pela igreja dentro desta aliança com o Senhor. Eles são importantes para nós e eles são importantes para o reino de Deus, que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eles também fazem parte do reino dos céus. Eu queria chamar a sua atenção como pais, porque muitas das vezes os pais não estão querendo ensinar os filhos, gastar tempo, dedicar atenção aos filhos para educá-los nos caminhos do Senhor, querem que eles aprendam com a lei da natureza. Não, eles estão dentro da aliança, fazem parte da aliança, são recebidos como membros da igreja pelo batismo infantil, se tornam parte do corpo de Cristo, família da aliança, e precisam de ser ensinados, crescidos dentro desta aliança com o Senhor. Ou seja, esses filhos também são parte da família da fé, e Deus tem um olhar muito especial com ele. Abraão, a promessa é para você e para a sua descendência, é para você e para o seu filho, para a sua filha, é para você e para aqueles que nascem dentro da sua casa. Então não se esqueçam desta aliança. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que as crianças, elas não estão sendo vistas como importantes somente para o povo de Deus, para o povo que tem com Deus uma aliança. As famílias têm sido alvo dos maiores ataques da nossa época, dos maiores ataques do inimigo, porque sabem que se corromper a criança, se corromper os nossos filhos, enfraquece a família, enfraquece a igreja, enfraquece o reino de Deus. Quando nós nos dispomos a fazer a escola bíblica de férias, a EBF, é porque nós sabemos o valor que a palavra de Deus tem para o coração das nossas crianças. Tanto que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, que ainda quando for velho não se desviará dele. A infância é a melhor fase da vida para nós ensinarmos os preceitos do Senhor aos nossos filhos. Para colocarmos a nossa casa em ordem, nós precisamos de ensinar esses princípios da palavra de Deus dentro das nossas casas. As nossas crianças também fazem parte da aliança com o Senhor. E quando nós nos propomos a
oferecer a escola bíblica de férias para as famílias, não só da igreja, mas também da nossa sociedade douradense, é porque nós sabemos a importância que tem a palavra de Deus para o coração dos nossos filhos e dos filhos dos nossos amigos, vizinhos, parentes, familiares, enfim. Os seus filhos também podem fazer parte da escola bíblica de férias conosco. Nós vamos começar agora no dia 17 de julho, na próxima semana, a escola bíblica de férias. Essa escola bíblica de férias vai durar do dia 17 ao dia 20 de julho. Você precisa de chegar aqui na igreja às 13 horas e 30 minutos e pegar os seus filhos depois às 17 horas, das 16h30 até às 17h. E neste período, as crianças de 4 a 10 anos de idade, nós vamos estar trabalhando com eles o livro de Daniel, do profeta Daniel, as aventuras do reino. É uma série de histórias maravilhosas para apresentar aos seus filhos a palavra de Deus, apresentar aos nossos filhos o reino de Deus. Traga seu filho, sua filha de 4 a 10 anos de idade para a escola bíblica de férias. E eu quero mostrar agora o outro lado disto no próximo bloco. Não são só a igreja, o reino de Deus que sabe a importância de ensinar as coisas boas para os filhos. Tem mais gente interessada no seu filho aí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Nós vamos seguir aqui o momento de tratarmos sobre a outra versão, o outro lado dessa questão dos nossos filhos. Tem mais gente interessada nos vossos filhos. Há uma passagem muito sutil no livro de Êxodo, no capítulo 10, quando Moisés se apresenta a Faraó, pedindo a Faraó, dando o ordenamento de Deus, que Deus havia dito para Faraó deixar o seu povo sair do Egito. E esse texto é muito interessante porque Faraó diz o seguinte: olha, eu deixo os adultos irem, o gado pode ir, mas as crianças, as suas crianças e as suas mulheres ficarão. Depois, numa segunda insistência, Faraó vai dizer o seguinte: não, vão todo mundo, mas as crianças ficam comigo. Por que Faraó estava requerendo as crianças dos filhos dos judeus? E no capítulo 10, versículo 10 de Êxodo, vai dizer o seguinte: replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças.
caso eu vos deixes ir, e as crianças, vede, pois, que tendes más intenções. Olha só, por que Faraó queria deixar o povo de Israel sair do Egito e queria ficar com as crianças, com os filhos? Há tanta atrocidade com as crianças pelo mundo. Nós temos histórias das mais diversas com as crianças. Por exemplo, Faraó havia mandado as parteiras do Egito matarem as crianças, filhas dos judeus, que nascessem, os filhos homens que nascessem, para diminuir a população, para que o povo judeu não crescesse tanto. Depois, na época de Cristo, nós vemos o próprio Herodes mandando matar as crianças de 2 anos para baixo. Agora vemos Faraó requerendo as crianças. Nós vemos no Antigo Testamento uma espécie de culto a uma divindade fenícia chamado Moloque, que o culto era os pais matando os filhos, sacrificando os filhos a Moloque. Por que tanto interesse nas nossas crianças? Vemos hoje uma ideologia de gêneros querendo impregnar no coração das nossas crianças uma sexualidade confusa, querendo tirar o princípio da palavra de Deus do coração das nossas crianças. Nossos filhos que foram requeridos lá por Faraó, depois matados por Herodes, agora estão sendo também requeridos para que a sua alma fique confusa. Por que tanto interesse com as nossas crianças? Não há só um interesse em Jesus dizer: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Há tantas pessoas, tantas maldades acontecendo todo dia. Você liga a sua televisão, você abre um jornal, está lá problema de pedofilia, até no meio de religiosos, problemas de estupro com as crianças, tanta maldade no mundo em torno das crianças. Pais, nós precisamos de aprender a proteger as nossas crianças do mal, ensiná-las nos caminhos do Senhor, protegê-las, guardá-las, não deixar que elas fiquem confusas com o nosso mundo atual. Elas são filhos queridos. Deus tem uma atenção especial com as nossas crianças. Elas nascem nos nossos lares, devem ser instruídas, orientadas, ensinadas. Os meninos a crescerem como meninos, as meninas a crescerem e se desenvolverem como meninas. Não devemos deixar que esta confusão da nossa era e confusão de adulto seja também passada essa insegurança para o coração dos nossos filhos. Devemos temer ao Senhor, devemos orientar os nossos filhos pelos caminhos do Senhor, devemos dedicar tempo, atenção, oração, ensino, para que eles cresçam de forma sadia. E quando nós nos propomos aqui a fazer a escola bíblica de férias, nós não vamos tratar nada desses assuntos com os nossos filhos, a não ser ensinar a eles a palavra do nosso Deus, que Deus os ama, que Deus cuida dos nossos filhos. Jesus é o pastor por excelência dos nossos filhos. Eles são chamados na Bíblia de cordeirinhos do Senhor, exatamente pelo amor, pelo cuidado. Jesus continua dizendo: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Os filhos de Deus, as famílias que têm com Deus uma aliança, que consagram seus filhos ao Senhor pelo batismo, que dedicam seus filhos ao Senhor, continuam recusando sair do Egito e deixar os seus filhos no Egito. Continuam não só
vivendo os padrões de santidade da palavra de Deus, como também ensinando, educando seus filhos. Já pensou que calamidade se as famílias de Israel aceitassem naquele dia sair do Egito e deixar os seus filhos com o Faraó? Nós não podemos de forma alguma deixar nossos filhos sob a influência de Faraó, sobre a maldade de Faraó, sobre os ensinos de Faraó. Os filhos da aliança, eles devem ser instruídos dentro da aliança com o Senhor. Não basta um pai, uma mãe não estar no mundo, eles têm que dedicar tempo, amor, oração aos filhos para que eles não fiquem no mundo, porque jamais poderiam os filhos de Israel sair do Egito e deixar os seus filhos no Egito. Nós também não vamos, de forma alguma, deixar de evitar todos os nossos esforços para estarmos na presença do Senhor e termos nossos filhos conosco na presença do Senhor. As crianças, ensina a criança no caminho que deve andar. Um modelo muito bom deste assunto nós encontramos na carta de Paulo. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 5, ele falando a Timóteo, ele fala o seguinte: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Timóteo era um jovem crente, que tinha uma fé segura em Deus. Ele aprendeu com a sua avó Lóide lá na infância e com a sua mãe Eunice. E o texto aqui no capítulo 3 vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Você aprendeu com a sua avó Lóide, com a sua mãe Eunice, agora permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, Timóteo aprendeu as sagradas letras desde a infância. Essas sagradas letras, que é a palavra de Deus, a Bíblia, ela vai tornar o seu filho sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde quando? Desde a infância. Nós não vamos entregar nossos filhos para Faraó, nem para Herodes, nem para o mundo. Nossos filhos têm que vir conosco para dentro da aliança com o Senhor, assim como os filhos de Noé foram levados por ele para dentro da arca. Nós não vamos ficar dentro da arca e ver os nossos filhos morrendo no dilúvio. Então nossos filhos são parte desta aliança com o Senhor. Nossos filhos são parte da família da fé. Nossos filhos, eles estão dentro da aliança com o Senhor. Eles são consagrados ao Senhor. É colocado sobre eles o sinal da aliança com o Senhor. Nossos filhos é parte desta aliança e eles não podem ficar de fora desta aliança. Então eu quero encorajá-lo, primeiramente, a levar seu filho à igreja sempre, à casa do Senhor. Também a orar com eles e por eles, a ensiná-los a ler e ler a Bíblia com eles, ensiná-los a palavra de Deus, trazê-los à igreja. Eu quero encorajá-lo a não deixar os seus filhos para trás, mas levá-los com você à presença do Senhor. E além disto, eu quero reforçar aqui o convite. Se você tem filhos de 4 a 10 anos, traga seus filhos para a escola bíblica de férias. 17 a 20 de julho, nós teremos aqui a escola bíblica de férias. É uma oportunidade para você trazer o seu filho, para que ele seja trabalhado dentro dos princípios do reino de Deus e que a palavra de Deus seja também ensinada a eles. Tanta gente requerendo os nossos filhos
mas eles são herança do Senhor. O Salmo 127 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, os nossos filhos são herança do Senhor e devem ser tratados, criados e devolvidos ao Senhor. Faça isso e que Deus te abençoe. Nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós chegamos no momento final aqui do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia, reforçar a nossa escola bíblica de férias de 17 a 20 de julho, crianças de 4 a 10 anos. Passe na secretaria da igreja, faça a inscrição do seu filho para participar conosco da escola bíblica de férias, tá bom? Será um prazer recebê-los para este momento tão especial. E é um momento também que eu quero orar pelos nossos filhos. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu. Ó Deus amado, Tu que és bom, santo, eterno, Tu que criaste todas as coisas para o louvor da Tua própria glória. O Senhor também que nos ensina, não só o Senhor nos dá filhos nos nossos lares, mas também nos ensina a criá-los na direção, na correção, no ensino e na admoestação do Senhor. Meu Deus, eu oro pelos nossos filhos, pelas nossas crianças do Brasil e do mundo. Oro para que eles sejam poupados da maldade que há no mundo. Oro para que eles sejam preservados com seus corações íntegros perante o Senhor. Que eles não sejam mais requeridos pelos faraós, mas que eles sejam amados, guardados no Senhor. Oro pela nossa escola bíblica de férias, que estará instruindo as nossas crianças nos caminhos do Senhor. E oro por todos os filhos que nos ouvem agora e também pelos pais que querem colocar os seus filhos na presença do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Continue aí na programação da TV Grande Dourados, a TV da família Douradense. Faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala.